Graças a Deus, boa noite a todos. Um feliz 2025 para todos nós aqui, os nossos irmãos desencarnados também, que tenham um feliz 2025 para eles também. Bom, a gente vai ler aqui Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, o item 5. Consegues ir? É uma pergunta. Consegues ir? Vinde a mim. Jesus, Mateus 11, 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais consistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir, o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos o braço amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Maravilhosa lição. Obrigado, amado Mestre Jesus, por mais um ano que se inicia. Obrigado, amado Mestre Jesus. Hoje não pediremos nada, só agradeceremos. Agradecidos no nosso coração, na nossa mente, por este ponto de luz, por essa casa que nos proporciona o estudo do Evangelho, o estudo das lições de nosso amado Mestre Jesus, para que consigamos tentar ir. As palavras do Mestre soam em nossos corações, em nossas mentes, como um bálsamo, como um consolador, que Ele nos prometeu através da doutrina espírita. Esse consolo e esse bálsamo, que Ele possa interpenetrar em nossas mentes, em nossos corações, e enobrecendo todos os nossos sentimentos, que possamos ouvir atentamente a palestra do nosso irmão Henrique e que possamos tentar
interagir dentro de cada um de nós para que possamos assimilar um pouquinho desse bálsamo consolador, desse perfume de pétalas que virá até nós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite. Vamos começar o ano estudando um tema que é lindo, é lindo demais, né? O tema foi escolhido muito bem escolhido pela nossa irmã Elizabeth, né, a esposa do Serginho, que é o item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Advento do Espírito da Verdade. O Kardec, quando já estava fazendo os seus estudos, os levantamentos de informações baseados nos fatos, os fenômenos físicos, né, e mediúnicos que aconteciam por toda a França, ele já ciente daquilo, num momento em que ele estava escrevendo, começou alguém a bater na casa dele, né? As famosas batidas, né? Imagine, né? Não é ninguém, com todas as aspas, né? Então, ele já estava ciente de que havia o fenômeno de efeitos físicos, então ele aguardou um momento propício para descobrir por que estava aquilo acontecendo. Aí, numa de suas reuniões de estudos, olha só, de estudos, não eram reuniões para fazer perguntas aleatórias, ele fazia perguntas com objetivos específicos, sérios, né? Então, inevitavelmente, as respostas vinham de espíritos sérios. Então, ele estava entrevistando um determinado espírito e ele resolveu perguntar: gostaria de saber por qual motivo foram fazer os ruídos de batidas na minha casa, tal dia. A resposta do espírito que estava ali presente foi um espírito que lhe é familiar, um espírito familiar seu. Ele perguntou: eu poderia saber quem é esse espírito familiar? E o espírito respondeu assim: bom, vamos perguntar, por que você não pergunta diretamente a ele? Ele está presente. Aí o Kardec, no alto ele já tinha compreendido com profundidade uma série de questões, inclusive a importância da humildade. Então ele humildemente se dirige, com as palavras são mais ou menos essas, né? Caro amigo familiar, obrigado por ter me visitado. Se te aprouver, eu poderia me explicar por qual motivo fostes me visitar, fostes até minha casa? E ele se apresentou e ele perguntou junto, né? Poderia me dizer quem és? E ele respondeu: para ti, sou o Espírito da Verdade. E ele se apresentou como o grande orientador do Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E é muito interessante o advento dele, porque a gente vê nos campos de estudos espíritas, né? Eu já vi palestrantes falarem diversas coisas. Eu já vi palestrante dizer que era Jesus, já vi palestrante dizer que era João Batista, já vi palestrante dizer que era João Evangelista. Sabe quem era o Espírito da Verdade? Que importa? Ele é o Espírito da Verdade. O menos importante quando nós recebemos uma mensagem do plano espiritual é o nome do Espírito. O que a gente tem que se ater é o conteúdo. E nós, como estudiosos da doutrina espírita, já percebemos a profundidade do conteúdo que nos foi trazido por esses espíritos. Bondosos, que caridosos,
e em nome da misericórdia do Cristo e cumprindo a promessa dele. Lembra das palavras do Mestre Jesus? Se me amais, vos enviarei um Consolador prometido, que vos explicarão todas as coisas e vão trazer para o lugar tudo o que foi tirado do lugar. E o Espírito de verdade, né, vai se apresentar a vocês, porque o Espírito de verdade agora não pode ser compreendido. Eles agora não podem ver, não podem entender o Espírito da verdade. Mas no momento certo, vos enviarei o Consolador prometido. E o Espírito da verdade, aí sim, será visto e compreendido. E assim, o Espírito da verdade, sob a presidência do Mestre Jesus, se apresentou no momento, no ápice da cultura, da pesquisa, da filosofia que corria pela França, que naquele momento era o país mais intelectualizado do planeta, e ele não foi por acaso que resolveram fazer com que esses fenômenos surgissem lá. O objetivo é que a pesquisa fosse feita e, obviamente, o nosso querido Kardec já tinha reencarnado lá pronto para recepcionar as informações trazidas sob a direção do Espírito da Verdade. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título dele primeiro é O Cristo Consolador, o jugo leve. Só que para compreender a consolação, a gente precisa pensar na dor. Porque a consolação, ela só faz sentido quando ela é derramada por alguém que sofre, sobre alguém que sofre, né? A consolação serve para acolher, fortalecer, encorajar aquele que sofre. Então, é muito interessante isso, porque o Kardec, como grande professor que é, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo numa sequência crescente de conhecimentos, né? Então ele veio, olha, não vim destruir a lei, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, enfim, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí chegou no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, muito longo e belíssimo, porque ele vem trazendo os motivos, as causas atuais das aflições, aquilo que a gente faz e as consequências estão logo ali na esquina e a gente obrigatoriamente vai colhê-las, as nossas escolhas, né, do dia a dia, as causas anteriores das aflições, e a gente vai discorrendo nesse sentido. E chega um ponto em que ele nos diz o seguinte, já chegando lá nas instruções dos Espíritos, do capítulo 5º, eu estou lá no Bem-aventurados os aflitos, estou falando primeiro da dor, tá? Bem e mal sofrer. Dá para imaginar que dá para sofrer bem? Como pode? Como assim sofrer bem? Como eu vou sublimar a dor que eu sinto da traição, da ausência do ente querido, do filho, da mãe, do pai, a mágoa? Como assim sofrer bem? Como eu vou olhar para aquilo e falar, não, está tudo bem? Parece uma coisa, para nós que ainda somos pequeninos, parece uma coisa absurda, né? Inacreditável, impossível até, né? Mas quando a gente olha para a figura de Jesus, olha o bem sofrer. Jesus, no alto de uma cruz, crucificado, sendo insultado, ofendido, humilhado, ele simplesmente pede a Deus que perdoe aqueles algozes dele, porque eles não sabem o que fazem. Isso não é bem sofrer? Isso não é estar muito acima? Então, uma das coisas que nós aprendemos nesse capítulo é que se a gente realmente compreender os ensinamentos de Jesus e colocar em prática e for caminhando nessa seara, vai chegar um ponto, não é que as vicissitudes vão desaparecer, as dores vão sumir, não é isso.
Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e a natureza do nosso planeta é essa. Né? Porém, nós vamos olhar de cima para baixo para a dor. E compreendendo que ela é transitória, compreendendo que Deus é infinitamente justo e bom e Ele não permitiria que uma injustiça nos fosse feita porque nós somos filhos dele, compreendendo que tem um planejamento reencarnatório e que a dor nos foi imposta com um objetivo pedagógico. Então a gente cresce no sentido de nós ficamos maiores que a dor. E a dor, aquela que iria nos afundar na tristeza, na mágoa, na raiva, no ódio, nós olhamos para ela como um degrau, no qual nós vamos ter que subir inevitavelmente, porque nós estamos condenados a evoluir. Nós somos condenados à felicidade. Então nós vamos ter que subir esse degrau, e dói. Né? É interessante, na minha época de juventude, né, já faz um tempinho, todos os jovens da minha idade queriam fazer concurso para escolas militares, né? Todos. Então ia todo mundo para os cursos preparatórios, né, e tudo mais. E era interessante a gente observar o seguinte, entrava aquele grupo enorme, a maioria amigos que combinavam, né, vamos lá, tal. E aí a gente via que na primeira semana já tinha um que já estava desanimando, a outra está não, porque iam sentindo dificuldades, e ao invés de se empenharem mais para superar a dificuldade, eles iam desistindo, aí saíam do curso. E outros, por sua vez, que tinham dificuldade, se empenhavam de tal maneira que chegava a um ponto que, quando o professor colocava os problemas matemáticos mais complicados, eles ficavam felizes. Olha só que interessante. Por que eles ficavam felizes? Porque quando eles vencessem aquela dificuldade grande, quanto mais dificuldades, quanto maiores as dificuldades diante da matemática que eles vencessem, melhor eles sairiam na prova. Trazendo isso para o nosso dia a dia, com qual aluno a gente se encaixa mais? Com o aluno que desiste logo no começo, sai reclamando? Ah, não aprendi porque o professor é ruim. Ou o aluno que se empenha e por ter se empenhado passou na prova? Geralmente a gente corre, né? A gente sai, a gente foge da aula. Porém, se a gente se empenhar nos ensinamentos do mestre, esse vai ser o nosso resultado. A gente vai passar nas provas. Talvez por hora, como ainda somos pequeninos, não passemos em tantas provas de uma vez só. A gente erra numa, acerta noutra, né? E como diz Bezerra de Menezes, segue em frente com as pernas bambas, mas segue em frente. Agora, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Olha só. Se Deus nos recusa consolações quando falta coragem, se tivermos coragem, Ele vai nos enviar consolações. E quando a gente dá um pulo lá para o capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos, brandos e pacíficos, tem um item lá que fala assim, a vida é difícil, bem eu sei, são feitas de mil nadas que são como picadas de agulha que acabam por ferir. Porém, se observarmos de fato a vida, vamos ver que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Se a gente olhar para a vida da gente, a gente não percebe que isso é uma verdade? Olha quantas bênçãos nós temos. Nós temos um problema enorme aqui para resolver. Dá para resolver assim, de uma hora para outra? Não. Então calma.
né? Tem coisa que a gente não vai resolver nessa encarnação. E tem hora que a gente só tem que baixar a cabeça e esperar a tempestade passar. E tem hora que a gente tem que chegar e tomar providência proativamente. E a bússola do Evangelho pode nos ajudar. E aí, o que eu faço? E como faço? Né? O fardo é proporcional às forças. Então, meus irmãos, se está pesado, é porque Deus conhece a nossa força. Se está leve demais, pode começar a se perguntar, opa, aqui está vendo. Se está muito, acho que eu estou fraquinho, estou precisando me fortalecer, né? Mas não está, para ninguém está leve, né? Nós sabemos que todos sofrem. Voltando ao Evangelho, quem está no trono ou quem é um escravo. E não sofremos pouco. E passando pelo momento em que estamos, né? Esse momento de transição, essa loucura, pessoas tentando provocar uma guerra de nível, né? Tentando impulsionar uma guerra que pode trazer consequências gravíssimas para toda a humanidade, né? E que a gente já sabia que ia acontecer, né? Já sabíamos que a transição ia ser complicada. Nós temos que nos fortalecer no Evangelho. Eu me recordo de até separei para trazer aqui quando houvesse a oportunidade, e lembrei agora, e a oportunidade é agora. Na Holanda, a lei holandesa, ela prevê a eutanásia, né? Nós espíritas já estudamos sobre o assunto e nós sabemos que a eutanásia não é uma providência que a gente deva tomar, porque quem sabe se realmente Deus ia querer que aquela pessoa desencarnasse, né? Voltando ao Evangelho, quem garante que Deus não ia colocar a pessoa à beira da morte e depois ia trazê-la de volta para que ela mudasse, para que a crise trouxesse ela para a realidade e ela mudasse sua postura? Nós temos condição de saber? Deus pode trazer à vida quem está na beira da morte, ele chegar e trazer aquela pessoa novamente à saúde? Meu Deus, construtor de universos, né? Muito fácil isso. Mas então lá na Holanda, a eutanásia vai além daquelas pessoas que estão num sofrimento muito grande, por exemplo, sofreram grandes acidentes ou que tiveram doenças muito graves, né? Então eu vi no jornal, já faz algum tempo, na BBC News, a seguinte notícia: eutanásia. A jovem com problemas psiquiátricos que conseguiu ajuda dos médicos para morrer. Trata-se de uma menina de 29 anos de idade e a doença dela era depressão. Desde muito pequena, ela sofria muito intensamente dessa depressão e, segundo as leis lá da Holanda, quando fosse um sofrimento grande demais para a pessoa, que eles entendessem ali num conselho, né, que para ela seria bom deixar de existir, então eles autorizam, acredito que também com autorização judicial, eles autorizam a execução da eutanásia. Então tem jovens mundo afora cometendo suicídio de várias maneiras. Esse aqui é um deles. Quanto nós precisamos de consolação de Jesus, o quanto a consolação do Cristo poderia ter fornecido de força para essa jovem, essa menina nova, 29 anos, uma vida inteira pela frente. Quanto Jesus, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus poderia ter provocado alterações maravilhosas, vamos chamar de milagrosas, na vida dela. Então, o mundo com Jesus diferente. É diferente.
E faz então os espíritos fazem, o Kardec faz os espíritos fazem uma comparação com o seguinte: o militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Quando a gente está feliz com saúde, com dinheiro, está tudo bem com a família, os filhos estão encaminhados, está tudo ok. Convenhamos, quem vai parar para rezar? Poucos. Essa é a realidade. Porque é a crise que nos desperta. É a dor que nos desperta para a luz. E assim como o militar que não ganha promoção se não for para a guerra, nós não evoluiremos, não galgaremos degraus se nós não enfrentarmos as nossas guerras pessoais, as nossas lutas. Enfrentarmos com o melhor dos sentidos, né? Não enfrentarmos com luta no sentido beligerante, mas no sentido de coragem. E nesse momento, como nós já vimos, vem do mais alto a força e a coragem e o impulso da espiritualidade. Vamos lá, meu filho, a gente está com você. E tem muito espírito, hein? Tem espírito aberto para ajudar a gente. Pois bem, essas informações que eu estou trazendo agora foram trazidas pelo ninguém mais, ninguém menos que o Santo Agostinho. Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente sua condição de vida. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções. E se não fossem elas, nós continuaríamos marcando o passo lá atrás, né? Em condições que estivemos evolutivas ainda muito inferiores à que estamos agora, né? E estaríamos lá ainda, porque a crise provoca essa evolução. Vocês lembram quando caiu aquele avião do time de futebol lá do Paraná? Eles estavam indo para algum país aqui da América do Sul, não lembro qual era, e parece que faltou combustível, né? Faltou combustível no meio do voo, olha só que coisa. Então, quando essa notícia ficou um tempo, né, realmente foi muito, muito triste, né? E então eles colocaram o áudio, né, a conversa do piloto com as torres aí que controlam, né, o espaço aéreo, e ele insistindo: olha, eu preciso de autorização porque vai acabar combustível e tudo mais, e ele não estava conseguindo autorização. Aí teve uma hora que parece que realmente ele percebeu que acabou o combustível, e a partir dali ele só se ouviu uma palavra na gravação: Jesus. É na dor, é no perigo, é na tristeza que a gente lembra que tem um caminho pela frente, que tem um Deus para nos estender a mão, que tem um Cristo nos ensinando o caminho da felicidade, o caminho da luz, né? Na dor. Por isso sofremos. Por isso sofremos. Mas quanto tempo a gente tem que sofrer? 1000 vidas? Como diz aquela música, né? 1000 vidas varando tempestades. Qual o tempo da dor? A resposta é muito simples: o tempo necessário para que aprendamos o que precisamos aprender. Deus não nos impõe dor sem um objetivo útil, porque nós somos filhos dele e ele não quer que nós soframos. Mas a partir do momento que ele olha e fala assim: esse meu filho aprendeu isso, ele não precisa mais dessa dor. A dor é retirada.
Alguns vão chamar de milagre, outros vão compreender que é merecimento. E observem, quem já teve o prazer de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo todo, vai perceber que o capítulo 6, na verdade, ele é uma ilhazinha, dentro do livro, é uma ilhazinha cercada de consolações em todos os capítulos. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo é consolação. Todas as bem-aventuranças são consoladoras. Então, nós precisamos de doses diárias de Evangelho. Diárias, para nos fortalecermos. Deus não precisa das nossas preces. Nós precisamos fazer preces a Deus. Antigamente nós achávamos que os incensários de Deus ficavam cheios das preces dos crentes. Deus não precisa de incensário, não. Quando a gente ora, quando a gente reza, os nossos incensários são preenchidos com a consolação, com a força, com a coragem para o enfrentamento. Isso é o mais importante. O Espiritismo não tira problema. É comum chegar na casa espírita pessoas que estão num sofrimento muito grande e querendo um resultado milagroso. Poxa, dá para me dar um passe aqui para ver se tal problema passa? Olha, o passe até pode ser dado. Pode trazer um alívio naquele momento, pode fortalecer as esperanças da pessoa que sofre. Mas vai tirar a dor? O médium não, só se Deus quiser. Aí é Deus, não é o médium. Então, mas olha só a força que se tem quando a gente olha para frente, pensa, Deus é justo, Deus é bom, eu sou filho dele, ele me ama. Jesus sabe meu nome, está cuidando de mim, está me ensinando a ser feliz, a amar, a me auto-iluminar. Então a gente olha para frente e o fardo, já não é tão pesado quando se olha para frente, como está aqui no Evangelho. Então a gente caminha com problema, resolvendo ou não resolvendo, a gente compreende, opa, esse problema vai passar, é inevitável. O que é uma encarnação diante de toda a eternidade? Nós todos juntos aqui vamos felizes o universo afora trabalhar no bem, sob as ordens de Deus. Tudo isso aí que você está pensando agora, esse problema aí seu, tudo isso aí vai passar. Dói, é triste, é pesado, tem hora que a gente quase desiste, tem que respirar fundo, mas vai passar. Resta saber a pergunta que a gente não pode deixar de fazer. O que Deus quer que eu aprenda com isso? O que está faltando eu aprender para passar de ano? É isso que nós temos que nos perguntar, é sobre isso que nós temos que refletir. Se eu tenho um patrão que é grosseiro, que desrespeita os subordinados, alguma coisa eu preciso aprender. Eu preciso aprender a obedecer, porque eu não sabia. Eu preciso aprender que isso não se faz, porque eu já fiz o mesmo, quando eu era o superior dele, em outra existência. A gente tem que se perguntar o porquê da dor. Aí é que a gente volta lá no início. Bem sofrer não é não sofrer. É sofrer pensando em todos esses segmentos da vida que são controlados pelo Cristo e que têm por objetivo apenas nos elevar. Olha, isso já não é uma consolação? Eu ainda estou no capítulo 5º, não estou lá no capítulo 6º que fala do Consolador, do Cristo Consolador. Aí, quando a gente se entrega a esses momentos de tristeza, diante do enfrentamento das lides, do sofrimento, e a gente se entrega à melancolia,
a gente cai na melancolia. E olha só o que o espírito François de Geneve, com perdão da pronúncia, fala sobre isso. A melancolia. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Isso torna as provas ainda mais difíceis, porque a gente quer... Isso é uma prisão, né? Isso é uma prisão. No Livro dos Espíritos, a gente aprende que o desenlace do corpo físico é um alívio. Quando a gente desencarna, a primeira coisa que a gente sente é alívio. Imagina você largar 300 quilos assim, não precisa mais carregar 300 quilos. Né? E a gente sentindo falta disso diante das adversidades, isso torna ainda mais difícil, né? E é interessante observar que aquela questão do bem e o mal sofrer, nós vemos pessoas passando por provações dificílimas, com um sorriso nos lábios. Já contei aqui o caso de uma senhora, que nós conhecemos lá na Obra Social Antônio de Aquino, lá no Rio de Janeiro, e que ela era uma assistida da obra social, e ela tinha 5 filhos. Os 5 filhos dela eram especiais. Além dela ter 5 filhos especiais, ela morava num barraco de madeira. E como se não bastasse, o marido dela batia nela. E ela ia lá, o trabalho lá geralmente acontecia aos domingos, e ela chegava lá, e as pessoas acolhendo, né, os assistidos, falam: "Ô, dona fulana, como a senhora está?" Ela: "Eu estou muito bem, meu filho, graças a Deus." Olha só, é um espírito de luz encarnado no grupo familiar que precisa. É um espírito misericordioso que se ofereceu para ajudar aquele grupo espiritual. É muita bondade, isso é caridade. Olha que caridade. Quem era assistido ali? A gente morria de vergonha, porque a gente chora por pequenas coisas. E diante dessa dor toda, aquela senhora simplesmente sorria e falava: "Está tudo bem." E está tudo bem. Quando a gente se der conta de que está tudo bem, que tudo são pedras necessárias, e que a gente vai escolher ou não se vai dar topada nelas, fica assim tudo bem. Todos ficaremos bem. Vocês já ouviram a história do Jorge, que ia visitar o Chico Xavier? O Chico Xavier, quando fazia o atendimento ainda, ele eventualmente recebia a visita de um homem chamado Jorge. Ele era um mendigo, muito sofrido, não tomava banho há não sei quantos anos, tão mal cheiroso, tinha infecções 1000 nos dentes, tinha uma ferida que nunca fechava na boca, né? E ele ia lá para falar com o Chico Xavier. Os trabalhadores que assistiam ao Chico ficavam apavorados: "Meu Deus, chegou o Jorge, agora o que eu faço?" Aí o Chico falava: vem Jorge, chamava ele: "Vem cá, Jorge, pode vir." Tinha um mau hálito insuportável, né? Os trabalhadores que ajudavam o Chico relataram isso, né? E o Chico Xavier: "Vem, Jorge." Aí falava com ele, falava para ele contar histórias, e os trabalhadores reclamando: "Poxa, podia estar atendendo as pessoas, está dando atenção para o Jorge, meu Deus." Aí o Jorge gostava muito do Chico Xavier. O Chico Xavier também gostava muito dele. Então, ele beijava as mãos e o rosto do Chico Xavier. E ficava o sangue do lábio dele, da ferida do lábio dele, no rosto do Chico. O Chico não limpava. E ele igualmente beijava as mãos do Jorge, beijava-lhe o rosto, e o Jorge ia embora. O tempo passou,
E um dia, os trabalhadores perceberam que o Jorge já não ia lá há muito tempo, né? Resolveram perguntar para o Chico. Chico, aquele Jorge, né, aquele rapaz, nunca mais veio, né? Sumido ele. Aí o Chico deu a notícia para ele, falou, o Jorge já desencarnou. E foi muito bonito o desencarne dele. Quando o corpo dele parou e o espírito dele ia ser solto, a personalidade do Senhor Jesus Cristo desceu até onde ele estava, recolheu ele em seus braços, carinhosamente, como um pai recolhe o filho, e levou ele para onde ele tinha que ir. Aí a gente lembra quando Jesus falou que os mancos, os coxos, os cegos são meus filhos prediletos. Porque são eles que precisam de mais carinho. Somos nós que precisamos de mais carinho. Porque a gente não está coxo aqui no físico, mas a gente está coxo espiritualmente. A gente é muito capenga ainda espiritualmente. Não é verdade? Então, olha só. Esse espírito estava num sofrimento terrível. Imagina o que é morar na rua. Imagina o que não é poder escovar os dentes. Imagina quantas dores de dente esse espírito deve ter sentido. Né? Quanta fome ele passou. Mas ele, quando o Chico perguntou para ele assim, e aí, Jorge, como está a vida? A vida está muito boa, seu Chico. Esses são os espíritos que sofrem. É a isso que se refere o Evangelho quando fala do bem sofrer. O espírito que, quando a gente percebe que ele é resignado, é porque ele pediu a aprovação, está consciente. Não é o sofrimento imposto. Quando a gente vê a pessoa passando pela dificuldade, reclamando muito, é porque provavelmente aquele sofrimento está sendo imposto a ele, para que ele aprenda algo que precisa aprender. Mas quando ele se voluntaria, eu preciso, e ele vai procurar aqueles que presidem o seu desenvolvimento moral, intelectual, fala, por favor, me deixa voltar, eu quero ver cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna, sem olho. Você vai voltar só sem um dedo. Porque lembra a parábola em que se me pagares a 100ª parte do que me deves, te darei a quitação hoje. Então, vamos levar em consideração a 100ª parte, 1%. Deus pede para a gente consertar 1% da besteira que a gente fez. Então, agora que nós aprendemos o que é bem sofrer, agora a gente chegou na consolação. E o item 5, que é o item previsto para o estudo de hoje, a vinda do Espírito de verdade. Eu vou pedir licença a vocês para ler, porque quem trouxe essa mensagem que eu vou ler agora, ela é curta. Como todo o capítulo 6 é curto, ela também é curta. Foi o Espírito de verdade. Observe as falas, observe a forma como ele fala. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então, primeira consolação é a verdade. Quando nós encontramos a verdade, já é o primeiro passo para a gente se consolar e se fortalecer para enfrentar de maneira mais corajosa. O Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade
e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. A gente até hoje faz isso. 2025. Jesus deixou de nos estender as mãos? Jesus falou em algum momento assim: quem veio, veio, quem não veio, não vem mais não. Não vinde mais a mim. Jesus não falou isso. Ele continua de braços abertos. Ele continua me chamando. Vem aqui. Vem na minha direção. Vinde a mim. Mas nós, a maioria das vezes, fazemos isso aqui que ele acabou de falar. Né? Nos extraviamos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição. E a vida é a prova escolhida. A vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Na época de Jesus, lá por Israel, lá pela Síria, as andanças dele, aquelas leis que ainda até regem questões lá do país de Israel, né? Obviamente eram leis temporárias, né? Leis feitas por um estadista, que era o Moisés, que tinha por objetivo e por missão organizar aquele povo ali, né? E assim fez, né? Quem já teve a oportunidade de estudar o Antigo Testamento percebe que aquilo ali é uma constituição. Ali ele organiza, faz isso, tem até questões médicas, né? Ali no Antigo Testamento, né? Então, enquanto Jesus estava ali falando do amor, né? A gente via, né? Eu acredito que éramos nós até fazendo essa bobagem. A gente estava lá no Sinédrio, discutindo o que a gente ia fazer para atrapalhar Jesus. E só não atrapalhamos mais porque quem mandava ali mesmo eram os romanos. Os hebreus mesmo, né? Nas sinagogas, eles até faziam decretos, mas não tinham validade, eram decretos. Né? E até hoje a gente faz isso. Está aqui, ó. Alguém consegue praticar isso? Eu não consigo. Ainda não. Mas vou conseguir. Vamos conseguir. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. O grande médico das almas trouxe o remédio que deve curar-nos, que é o Evangelho, que é o antídoto amigo que há de nos curar. Vai curar nossos sentimentos, vai curar nossos pensamentos, vai curar todo o nosso ser. E vamos nos iluminar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. E venho salvá-los.
os que mais sofrem são aqueles que Jesus está olhando de mais de perto. Isso não é lindo, gente? Isso não é consolador? Isso não nos enche de esperança? Saber que Jesus chama um espírito desse superior e fala assim, olha só, vai lá, a tia Argia está precisando da sua ajuda. Vai lá. E saber que ele vem, e que ele vem e se encontra com outros espíritos que já são familiares, que já estão cuidando de nós, que nos amam. Isso não é consolador? O Cristo, em tudo que disse, é consolador. Por isso que eu falei que o capítulo 6 é uma ilhazinha cercada de consolação em todos os capítulos. Não tem um capítulo que você leia do Evangelho segundo o Espiritismo que não vai te levar à consolação. Não é consolador eu saber que tem muitas moradas na casa do meu Pai e saber que existem mundos de regeneração, onde nós ficaremos, a maioria de nós vai se sentir satisfeito de estar nele, onde nós encontraremos o descanso após as lutas. Isso não é consolador? Percebam que Jesus é muito mais do que aquele colo, porque ele não vai deixar nos transformar em filhos mimados. Ele nos dá a mão, nos levanta para que nós vençamos a dificuldade. Mas ele nos dá a mão. E de onde estiver nos fortalece. Nós não estamos abandonados. Esse barco não está à deriva, gente. Enquanto a gente está aí distraído pelo mundo, discutindo qual time de futebol, qual país que deve ganhar a guerra, Jesus espera que nós semeemos a paz. Ele quer que nós estendamos a mão, as mãos uns para os outros. Ele quer que nós estendamos as mãos àqueles que sofrem. É o que ele espera de nós. Fora da caridade não há salvação. E quando a gente se empenha no amor, quando a gente entra no fluxo do amor do Cristo, praticando a caridade, fazendo trabalhos voluntários, né? Estendendo a mão para um parente, tendo paciência com aquele parente difícil. Quando a gente faz isso, a gente está praticando o amor. Nosso amor ainda é pequenininho, mas é igual musculação, né? A gente tem que malhar o amor para ele crescer. E como se amplia o amor? Amando. Amando. A gente começa fazendo por consciência, pela consciência trazida pela luz do Espiritismo, e isso vai ampliando o nosso amor. Até um ponto que quando nós tivermos amor de verdade, aquele amor ágape, aquele amor sublime, as dores nem nos alcançarão. Nós nem perceberemos a dor ao nosso redor. Se é que ela vai chegar, né? Porque como disse Chico Xavier, né? Quando a dor encontra o trabalhador em serviço, ela fica suspensa indeterminadamente. Só depende de nós, do nosso merecimento. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Gente, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Alguém aqui não está aflito? Todos nós temos as nossas aflições. Deus nos dá força. Deus está em toda parte. E toda parte está em Deus. Nós estamos cercados de Deus, imersos em Deus. Deus está aqui, nos dando força. Mas a gente tem que ir lá, bater na porta para ela se abrir, né? Seu poder cobre a terra inteiramente, e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo de consolação. Então a gente não está jogado num planeta de dores. Ele que sofra até que aprenda. Não é assim. Porque Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus também é amor. Então, ao lado da dor, vem a consolação. Vem a consolação. Se vem a doença,
vem o parente que nos estende a mão. Se vem a pobreza, vem o recurso dos lugares mais inesperados, como aconteceu com Bezerra de Menezes, quando veio para o Rio de Janeiro estudar medicina. Chegou um momento que ele já não tinha nem como pagar lá a pensão onde ele dormia, e daqui a pouco aparece do nada, aparece alguém lá na porta dele pedindo para ele dar aulas particulares, oferecendo dinheiro adiantado. Era um bom dinheiro que dava para cobrir todas aquelas, a pensão, mais a alimentação e tudo mais. Depois o suposto aluno foi embora e nunca mais voltou. O recurso vem, o alimento vem. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que são o devotamento e a abnegação. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra dores e sofrimentos morais, que são o seu quinhão aqui na Terra. Devotamento e abnegação. Força, coragem, consciência de que é temporário, a certeza de que vai passar, a certeza de que nós estaremos em condições melhores após passar por essa provação, a certeza de que se eu conseguir passar por essa provação ou por essa expiação sem reclamar, eu tirarei mais proveitos disso. E a força e a coragem que vem do mais alto, que vem do plano espiritual para todos nós. Olha quanta consolação. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. E para ainda mais, diante de tudo que já foi falado, se tivermos o sentimento de dever cumprido, a fé no futuro, a posse do necessário, nós somos felizes. Então, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos. Que o nosso Mestre Jesus, o nosso Cristo Consolador, possa abençoar todos nós, que nós tenhamos um 2025 de lutas, mas de vitórias. Que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem. Que o Mestre nos envie tudo isso que nós necessitamos para ultrapassar as nossas provas como bons alunos, como alunos dedicados que merecem o 10, quem sabe. Mas a média é 7. Se a gente não tirar o 10, a gente pode até passar de ano com 7. Mas os outros 3 pontos depois a gente vai ter que buscar em outras provas. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Esse final do nosso amigo aqui já foi uma prece para todos nós. Agradecendo esse ponto de luz, agradecendo a espiritualidade que já está aqui a postos desde cedo, agradecendo essas palavras de nosso amado Mestre Jesus. Rogamos permissão para encerrarmos esse estudo de hoje, pedindo ao alto que leve cada um de nós aqui em segurança para os nossos lares. Agradecendo os nossos irmãos desencarnados, que aqui também aprenderam um pouco das palavras de nosso amado Mestre Jesus. E que possamos não só assimilar essas palavras do Evangelho de Jesus, mas que possamos tentar introjetar em nossos corações, em nossos sentimentos.
todas essas palavras. Que a luz do Cristo envolva todos e que nós possamos agradecer mais uma vez este ano, lutando para implantar, como ceareiros do Cristo, as palavras de nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.